Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente roda um pouquinho na área política, falando de área federal. Vamos costurar um pouquinho da nossa área local. Prometo até que vou começar falando mais do DF, que é que geralmente a gente navega muito na área federal e chega na hora que você quer ver o programa acabou, né? E mal deu para falar um pouquinho de Brasília. Para isso eu estou recebendo dois grandes amigos que são blogueiros de política, né? Um deles é presidente de honra da Associação de Blogueiros de Política, o outro está na atual diretoria. E vou apresentar a vocês, amigo Hamilton Silva, economista e blogueiro de política. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Temos que comentar um pouquinho dessa área econômica, né, mano, velho? É sempre bom estar aqui. E a política nunca sai da pauta, né? Está todo dia, toda hora ali nos pautando e nos trazendo boas e más notícias. É verdade, mas parece que na área econômica as coisas estão andando melhor, não estão? Exatamente. Não? É uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, né? Com certeza. Pontos positivos. Estou recebendo também Fred Lima, jornalista de político, né? Presidente de honra da Associação dos Blogueiros de Política. Queira ou não, você é o presidente de honra. Seja bem-vindo. Obrigado, Celso. Saudade do nosso amigo Chico também, tá, né? Aqui, é verdade. Que fundou a Associação de Blogueiros. É prazer imenso estar aqui novamente. E aí, como é que anda a política no Distrito Federal, Fred? Mas a política no Distrito Federal, eu acho que ela está estabilizada, tá? Aconteceu agora ontem, né? Acho que a gente vai falar sobre isso aqui, aquela matéria do Fantástico, que já do levou... domingo que passou no Fantástico. Do domingo, ontem. Domingo, na verdade. Isso. E ocorreu aquele escândalo, né, com o deputado federal Luiz Miranda. Eu acredito que a gente vai falar sobre isso aqui também. Engraçado, há pouco tempo você divulgou que estavam pegando no pé dele e querendo passar uma propina. Isso. Ele estava, a Polícia Civil, né, ajudou, né, ele a descobrir, né, em si uma forma de chantagem ali que estavam fazendo, né? Instalou ali câmeras, né, no terno dele e ele se encontrou com um chantagista que estava pedindo mais de R$400 mil, né, para manter o silêncio, né, em si, para não. E inclusive esse chantagista disse que poderia mudar a matéria do Fantástico, ou seja, poderia agir para a matéria não sair. Né? Então, e aí, uma semana depois acontece isso, ou seja, acontece o escândalo de que ele deu calote, né, em várias pessoas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Para você que é de fora, né, são 513 deputados federais, o Luiz Miranda é deputado aqui pelo Distrito Federal, morava nos Estados Unidos, veio às vésperas das eleições, ele esteve comigo há algum tempinho atrás aqui, dizendo que a ideia era, inclusive, não concorrer mais, mas resolveu, né, em cima da hora, e se elegeu, né? E se elegeu. Então, falando sobre a política do Distrito Federal, ela estava até então estabilizada, e aí vem agora esse escândalo, que se tornou um escândalo nacional, né, do Luiz Miranda. Sair num Fantástico... É um escândalo nacional, ou seja, já deu um giro de 180 graus a política do Distrito Federal, né? Estava estabilizada, estava tranquila, e agora acontece isso. Quer dizer, mas, veja bem, pelo que eu entendi, na primeira matéria que eu li, que você deu, mostrava claramente que ele estava sendo chantageado. Ele estava sendo chantageado exatamente por ter cometido esses problemas que o Fantástico denunciou. Sim, Ou seja, ele pegou grana de muita gente, prometendo mundos e fundos, um lucro exorbitante. E o trem, como diz o outro, não andou como ele disse que ia dar. Ele disse que tem um patrimônio de 4 milhões, né? Então, assim, o que eu achei interessante na entrevista lá que fizeram com ele, dando a versão dele, Fantástico, foi que ele disse que isso tudo aconteceu porque queriam tirar ele do mercado publicitário. E outra coisa que ele disse, que eu também achei estranho, foi ele falar assim que ele não entende de números. Poxa, gente, peraí, o cara vendia o sonho, né? Vendia a Mega Sena, entre aspas, aí, para todo mundo, e agora o cara vem dizer que não entende de números? Tipo assim... Vocês tinham um encontro com ele, não tinham? Nós tínhamos um encontro... Uma coletiva? Tínhamos uma coletiva marcada para a semana passada, ele cancelou, em virtude de uma cirurgia que ele fez no último sábado.
E ele ligou para a nossa diretoria e remarcou agora para quinta-feira, dia 12. O que é importante dizer aqui nessa história é que, em Brasília, nós tivemos em torno de 60% de renovação dos deputados distritais. Na Câmara, mais um tanto de renovação, mas a gente acha que essa renovação não é tão renovação assim. Né? As práticas são as mesmas, os delitos são muito parecidos, né? Aquela história de levar vantagem em cima da pessoa que quer empreender, que é o caso do Luiz Miranda. Ele começou com uma franquia aqui no Guará chamada Life, alguma coisa, não lembro Corp. exatamente. Life Corp, que foi proibida de fazer os procedimentos cirúrgicos, e posteriormente ele não reembolsou aquelas pessoas que acreditaram na franquia que ele criou. E havendo insucesso aqui em Brasília, ele partiu para os Estados Unidos com um outro foco, né? Passou a ser um youtuber de sucesso, chegando a 2 milhões, 3 milhões de acompanhantes, vendia cursos na internet, né? E esse distanciamento com o cliente fez com que ele pudesse manipular os números e ter vantagem, segundo a versão, né, que foi apresentada pela Globo. Para a gente matar esse assunto, né, e rematar, como é que fica a situação dele agora? Já havia um processo contra ele, Paulo Fernando, advogado, político, movendo um processo mostrando que ele teria praticado compra de voto ou coisa semelhante e que poderia derrubá-lo até o final do mandato. Agora, com a chegada de denúncias bravas como essa, via Fantástico, que vai repercutir para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, ele cai agora? Olha, a chance é muito grande. Inclusive, tem um processo contra ele que é sigiloso, já é outro, né, que está rodando aí, está em sigilo esse processo, está em segredo de justiça. Então, agora, com essas denúncias, eu acredito que um novo inquérito vai ser aberto, a fóruns que já tem, né? Um novo inquérito vai ser aberto aí, e ele corre um seríssimo risco, né? De cair pela própria Câmara, né? O DEM, o partido que o elegeu, que ajudou a eleger, me parece que estão analisando a possibilidade de expulsá-lo. Né? Esse processo que você se referiu, Celso, é o processo de abuso de poder econômico na véspera da eleição. Ele sorteou lá 2 iPhones e entregou os iPhones no dia da eleição. Então, quer dizer, o doutor Paulo Fernando está com esse processo na mão. Sim. E eu creio que, se não cair, a situação do ponto de vista moral é muito preocupante para o deputado federal aqui do DF. O que já pode estar acontecendo é que o Laerte Bessa, que é o suplente, já deve estar comprando o terno, né, bonitinho, né, né, já para assumir em caso... A alegria do Bolsonaro, caso aconteça... Será mais um a engrossar o time do Bolsonaro no bancada da bala, Nacional, né, a bancada da bala ali, que ele já fazia parte da bancada da bala. O marketing danado. Aí saiu agora, né, perdeu a eleição, mas é suplente do deputado... Luiz Miranda. Governador Ibanez, começou a governar? Governador Ibanez, eu sinto que o governo dele está aparecendo, começou a aparecer agora, a ficar igual o do Arruda no início de 2007. Ou seja, um governo voltado aí para obras com o SOSDF, né? Um governo aí preocupado com a gestão do Estado. A gente pega aí as privatizações que ele quer fazer, tanto no metrô, não é, na CAESB, na SEB. Então, assim, verdade, ele está querendo enxugar o Estado, ele está querendo modernizar o Estado. E essa proposta era exatamente do Arruda, quando o Arruda assumiu. Trazia para nós, né? Trazia para nós. E teria feito se tivesse continuidade do governo dele. Teria feito. O metrô, por exemplo, era o sonho do Arruda, era privatizar o metrô. Eu tenho visto a esposa do Arruda, que é a deputada federal, a Flávia, né, muito próximo do governador. Está muito próximo do governador. Todo evento, praticamente, a Flávia está lá, está sempre ao lado da esposa. Né, o que eu acho muito positivo do governador Ibanez é que ele não se eximiu dos problemas. Quer dizer, ele não fica batendo, nós temos hoje falta de dinheiro. Ele não olha para trás, ele olha para frente e vê a possibilidade de fazer um bom governo, então ele vai adiante, né, se alia no momento certo com o governo federal. Ele não, até o momento, nós estamos com 8 meses de governo, ele não fez o que o Hollenberg fez, que foi excluir totalmente os seus apoiadores de campanha. Muito pelo contrário, ele tem chamado para perto, ele tem abraçado, ele tem ouvido as pessoas que o elegeram. Isso
pode não refletir num resultado no primeiro momento, mas daqui 1 ano, 2 anos, no médio prazo, eu acredito que isso vai trazer bastante fruto para o governo Ibanez Rocha. A nossa Câmara Distrital, Eu ia exatamente tocar nesse relacionamento. assunto. Eu ia falar sobre isso, sobre esse assunto. A Câmara sempre teve a fama de ser um puxadinho do Buriti, né? Sim. Parece que com o governo Ibanez agora está tendo um freio nessa história aí, né? A seção 2, por exemplo, do Diário Oficial do Distrito Federal, a gente vê lá que não está tendo nomeações, né, dos deputados. A gente consegue ver que essas nomeações aí deu uma freada, né? Ou seja, deputado tem que votar a favor do governo, mas tem que obter cargo para isso, né? Isso eu considero como uma compra de votos velada, né? Aí, dessa história. Porque Eu considero a Câmara Distrital a grande decepção do último pleito. Porque, como eu já disse antes, em torno de 60%, 18 deputados novos, né? 18? acho que é 18. São 18 aproximadamente deputados novos. Esses 18 deputados realmente estão muito aquém da expectativa do eleitor brasiliense que votou na renovação. Sabe, o Celso? O eleitor que está assistindo aí, o seu ouvinte, o seu telespectador, vai perceber que você chega na quinta-feira, você não tem mais pauta. Eles trabalham terça, quarta, na quinta-feira há um marasmo político. Quando a gente voltou, a gente queria algo mais, sabe? Essa renovação, eu acredito que ela foi uma enganação. Eu acho um grande engodo os deputados distritais estarem trabalhando de maneira improdutiva, leis inconstitucionais, uma Câmara Legislativa cara, tá certo? Então, eu acho que, na minha opinião, foi a grande decepção das últimas eleições. Eu acho que foi legislativo. Eu acredito que seja a legislatura mais fraca da história da Câmara. Quem reclamava da legislatura passada, Sim. essa agora está... Já está com saudade da Já está com saudade da saudade. passada. Então, assim, olha, a gente vê aí deputados que chegaram com essa roupagem da nova política. Inclusive, eu fiz um artigo sobre isso. O título era... na Câmara Legislativa, a nova política tem a cara enrugada. Ou seja, deputados que chegaram com essa proposta de nova política. E a gente vê que não é nada disso, entendeu? É populismo barato, sabe? Tem deputado aí indo em postos de saúde, tirando foto. Poxa, peraí, gente. Isso faz um pouco de confusão na visão do eleitor, porque é o seguinte, se você tem um executivo propositivo com muita lei, você vai cair naquela discussão que o Fred estava falando anteriormente. Poxa, o Legislativo está aprovando todos os projetos do Executivo, mas não é porque é um puxadinho, mas é porque o próprio Legislativo não se propõe a tomar uma posição. Fica na omissão de levar proposituras para a comunidade. Está na hora, realmente, do Legislativo dar cara, né? Dar cara, dizer que veio, que até o momento... Para o que veio. É muito complicado. Realmente. Muito pouco que eles trabalhar, produziram. como você disse, terça e quarta-feira, isso não leva a lugar nenhum. Eu posso dizer uma coisa também sobre a Câmara Legislativa? Eu acho que a Câmara Legislativa está caminhando diferente do Buriti, em um ponto. Por exemplo, esse governo do Ibanez eu identifico como centro-direita. Não chega a ser de direita, mas é centro, um pouco para a direita ali. A questão da gestão compartilhada lá, a questão também da nota de repúdio ao presidente da República. Que isso, gente? A Câmara Legislativa emitindo nota de repúdio contra o presidente da República por causa da declaração que o presidente deu sobre a Brigitte Macron, lá, a primeira-dama. Só que antes disso, o Emmanuel Macron chamou o presidente mentiroso, a Câmara não falou nada, e aí vai dar nota de repúdio. A Câmara Legislativa tem que cuidar dos interesses do Distrito Federal, não em assunto de política internacional. Eu acho que não é a praia dela. O sonho da maioria ali é ser deputado federal, viu, Mano? Só pode. Eles estão lá mais com cara de deputado federal quando você bate um papo com eles do que praticamente olhando a cidade, né? Pois é. Porque queiram ou não os deputados distritais, eles são vereadores. Essa é a verdade. É a figura, sabe, do cara que defende a cidade onde mora, a região onde mora e tudo mais. Brasília é um quadrilátero pequeno, né? Tanto é que existe uma cidade só aqui, não sei se você sabe, Brasília. Demais cidades maiores do que o próprio plano piloto são bairros. Região administrativa. Não, são bairros. Bairros. Não tem vida própria, não tem prefeito, não há município. E aí é complicado. Para a gente arrematar de vez, é mão do Arruda já no governo Ibanez aí? É o que? Mão do Arruda? Mão do Arruda. Para essa mudança que o Ibanez já está fazendo? Eu acredito que sim. Ele está começando a realmente fazer obras,
e pensar um pouco mais seriamente no Distrito Federal? Eu acredito que tem sim uma influência do ex-governador José Roberto Arruda sobre o governador atual. Até porque, pela proximidade que ele também está tendo com a Flávia Arruda, que foi a deputada federal mais votada do DF, né? Que está tendo uma grande atuação. Um belo trabalho. Está fazendo sim. Tá muito bem, está tendo uma grande atuação. Então, eu acredito que tem essa influência do ex-governador José Roberto Arruda. Porque o estilo dos dois, do Ibanez e do Arruda, parece... É aquele estilo de gestor público. Entendo. Né? De não político, mas gestor. Está faltando o que para o Ibanez, hein? Eu acho que o que falta para o Ibanez é dinheiro, recurso. Porque você não faz grandes obras com... Vai tirar dinheiro de onde? O próprio TCU impedindo que se façam obras importantes. Verdade. Então, eu quero discordar um pouco do Fred. Eu não acredito que o Ibanez seja uma pessoa de tão fácil influência assim, não. Pelo contrário, eu acho o Ibanez bastante firme, tem uma personalidade forte, e eu acho que ele não deixaria. Eu acho que, assim, boas gestões, você copia. E eu acho que se o Arruda fez alguma coisa importante, eu creio que o Ibanez vai procurar fazer também. Olha, você pode até dizer que o Arruda está com o dedo dele mostrando o caminho para o Ibanez, o caminho das pedras. Mas tem um homem lá que pertenceu ao governo Arruda, né? Que é o Zé Humberto. Não só um, tem outros também. E que foi mão direita, mão esquerda, cabeça, tronco e membros, né? Do governo Arruda. Zé Humberto é uma figuraça. E a partir do momento em que ele entrou aí, realmente as obras começaram a... eu acho que há sim uma influência, sim, uma influência É positiva. verdade. Falar agora de governo federal, né? Nosso presidente da República se recuperando de uma cirurgia, já esperada, evidentemente, um pouquinho mais complicada do que deveria ser, porque parece-me que a aderência era um pouquinho maior, mas o médico disse que está tudo bem, demorou um bocadinho mais. Mas agora, o que estou achando interessante, repercute, evidentemente, o estado de saúde do presidente. Mas o povo está comentando a quebra de protocolo ainda do dia 7 de setembro, mano, velho. Quando ele simplesmente saiu ali, né? E foi, como diz hoje, foi para a galera. Nos últimos 30 anos, né? Nenhum presidente tinha ido para a galera assim, como você falou. Agora, melhor do que eu falar, quer ver? Coloca aí um pedacinho, uns segundinhos aí, para a gente relembrar o que aconteceu. Ao longo do desfile, ele cumprimentou pessoas que desfilavam e desceu da tribuna de honra para acenar para a população. Bolsonaro percorreu boa parte da avenida e a proximidade com o presidente agitou as arquibancadas. Bolsonaro ainda brincou de reger a Banda dos Dragões da Independência. Sensacional. O povo adorou isso, cara. Sensacional. Né? É lógico que os inimigos, né? O pessoal da esquerda tá... Mas você sabe... Mas o Lula, que deveria ter feito isso, que dizia que era governo, né, de povão, nunca fez. Nunca fez, popular. Eu fico muito, como diz Luiz Felipe Pondé, eu fico muito preocupado e desconfio muito de quem fala, eu estou ao lado do povo, eu defendo o povo. Mas o Bolsonaro tem uma coisa que me chama muita atenção, e ali você vai olhar no palanque, né, você vê que mais importante do que a figura são as pessoas que o circundam, né? Bispo Edir Macedo, Bispo Rodovalho, Bispo J.B. Carvalho, Silvio Santos, pessoas do bem. O Fábio Farage estava lá, R. Soares estava lá. R. Soares. Então, as pessoas que o circundam é que realmente me faz ter um vislumbre diferente. Porque se você tem um presidente, não é, que está circulado por pessoas mal intencionadas, pessoas que não têm uma história de preocupação e de compromisso com a sociedade, aí eu fico preocupado. Mas quando eu vejo... né, que está bem acompanhado. Tirando seguranças, né? Sim. Você sabe, Celso, que a coisa que eu mais ouvi depois desse desfile foi o seguinte: por que ele não morreu? Por que esse cara ainda está vivo? Eu ouvi de pessoas extremamente contrárias. Esse cara lamentavelmente, tomara que ele morra na cirurgia, entendeu? Então eu fico preocupado. São com essas pessoas que o circulam. Porque se você está bem... Não tem aquele velho ditado, inclusive, do J.B. Carvalho, se ele me permite, eu vou citar aqui. Me diga com quem tu andas e eu direi se eu vou contigo. És, né? Não, se eu vou contigo. Se né? Você... Tá. O Jota mudou, então, né? O JB é uma figura, né? Exatamente. Agora, lá naquele palanque tinha o da Universal, mas também dono da Record,
Exatamente. Tinha Silvio Santos. Exatamente. Tinha o cidadão da Rede TV. Da Rede TV. Né? Tinha o da... Soares da RIT. Exatamente. Né? Então ele foi o representante da Igreja Católica lá também. Também, chegou meio atrasado, né? mas chegou. O representante lá do apostólico, né, em si, da Igreja Católica, estava junto lá também, que representa aí essas emissoras católicas, né, Canção Nova, Sim, essas eu acho que outras é aí, muito Rede importante Aparecida, tudo. É uma questão de pessoas boas, mas é uma estratégia de marketing também. Eu vou para um ângulo onde ele pega muito no pé do Bolsonaro. Você vê uma popularidade dela, um popularismo real dele ir para o meio da galera ali, num pleno 7 de setembro, num desfile oficial e tudo mais, e que agrada o povão. Tem agradado o povão também as descidas dele na porta do Palácio da Alvorada, na saída ali no portão, para cumprimentar turistas, para dar fala para os jornalistas. Isso tem agradado muito, tanto na saída como na entrada. O que está faltando para o Bolsonaro recompor a sua popularidade, que nas pesquisas não tem sido das melhores? Na sua opinião, Fred? O Datafolha mostrou aí, né, um aumento aí da rejeição do governo. Se bem que o Datafolha, segundo o Datafolha, era para o Fernando Haddad hoje ser presidente da República, né? E é o Bolsonaro que é presidente. Mas também eu acho que a gente não pode pensar que toda pesquisa é mentirosa, é viciada, influenciada. Por mais que ela, você possa falar, ela não deixa de representar uma realidade. Exatamente. Olha, eu acho que a popularidade do presidente deu uma caída. Eu acho que ele se envolveu aí em algumas polêmicas que não tinha necessidade. Por exemplo, a questão da França, aquela briga, esposa do Macron. Aquela fala da esposa do Macron ali, né? Ou seja, as mulheres se sensibilizaram, entendeu? Com a esposa do Macron. Verdade. Então eu acho que não tem eu acho que isso aí fez. É muito típico do Bolsonaro isso. Ele fez isso na Câmara dos Deputados como uma parlamentar. Ele disse que, como diz o outro, não faria nada com ela porque ela era muito feia também. Né? Você lembra disso? Ele ainda estava deputado. Né? É um fechar um pouquinho a boca, o Hamilton? Ou o povo gosta disso? Voltando à pesquisa, a pesquisa realmente ela perdeu muito da credibilidade, mas ela é um retrato de um momento. Né? Então, por que a Rede Globo e a Datafolha e a Folha de São Paulo, o próprio Ibope, fazem uma pesquisa num momento deste? Sim. Ali, depois de 4, 5 polêmicas muito negativas. É de se perceber que são pesquisas manipuladas. Né? Por outro lado, realmente, o presidente, ele é daquele jeito, ele é bocudo, como a gente costuma, ele é boca dura, ele vai falar mesmo, ele disse que não vai mudar. E eu vejo por dois ângulos assim. Em primeiro lugar, o lado positivo é que a autenticidade. E isso o povo, que não é mais bobo, sabe quando a pessoa está falando a verdade e sabe quando é uma brincadeira ou é algo, uma chacota. Para bater mesmo. Para bater mesmo, né? Para dizer o seguinte, olha, esse pessoal aqui é do meu lado, para separar o joio do trigo. E por outro lado... você compra e você provoca o seu adversário. Talvez aí o grande erro, a provocação com o adversário, porque o adversário não está morto. E se você subestima o seu adversário, no caso do Brasil, a esquerda, o Partido dos Trabalhadores e o PSOL, você causa ira. E essa ira a gente não sabe até que ponto, ao ponto de chegar à tentativa de tentativa de assassinato, de planejamento de golpe, de sabotagem do governo e por aí vai. Agora tem que se governar. Tem que se governar. Tem que aparecer o que está se fazendo. A Previdência, basicamente, a mudança proposta, a reforma, está chegando ao seu final. Eu estava ouvindo a Tebet, né, que é da CCJ do Simone Tebet, onde foi aprovado o relatório e tudo mais, agora dizendo que já nessa quarta aqui, nós já teríamos a votação em plenário. É melhor do que eu falar, coloca a Tebet falando aí. Tem que se votar na quarta. Há um complemento de voto às 9 horas da manhã. Abro para possíveis votos em separado. Teremos pelo menos um voto em separado. Vamos fixar um prazo aí para a leitura desses votos em separados. E em seguida abrimos para discussão, encerramos a discussão e vamos para a votação. Provavelmente isso vai adentrar a tarde adentro. Acredito que a gente não consegue fechar antes das 4, 5 horas da tarde uma discussão como essa. Ainda tem muito o que se debater, né? É lógico e evidente que o pessoal da oposição não quer
que já vá para a votação na quarta-feira. Querem debater mais o assunto. Agora tem o que debater, sinceramente. Eu acho que não. Já foi, a gente já até conversou aqui num programa específico sobre reforma da Previdência. Eu acho que já foi exaurido todas as possibilidades. Eu acho que, inclusive, as corporações elas já absorveram essa história de que se precisa aprovar. O que deu para negociar, negociou. Né? O próprio Tasso Gereissati pode não ser o super melhor, corporações, você não fala será que o super ruim, né? Os sindicatos, o Sindileges, por exemplo, que é um sindicato forte do Legislativo, eles bateram muito forte nessas últimas semanas. O Partido dos Trabalhadores, do PSOL, com o próprio Paim, que é mestre nessa questão da reforma da Previdência, mas o debate em si já foi exaurido, não tem mais o que se fazer. Até porque é uma reforma, Hamilton, que já vem sendo discutida desde a gestão Temer. Exatamente. Ou seja, a gente conta aí, em 2016, né, começou ali, o Temer apresentou, né, a proposta dele. A gente já está o quê? 2019, 3 anos já. E Fred, se você me permite, Celso, a economia está aguardando ansiosamente por aprovação desse projeto. O Guedes está louco para ser aprovado por isso, porque nós temos um PIB pequeno, 0,6, nós temos uma inflação pequena. Complicada, né? Nós temos uma economia patinando, nós temos juros pequenos, é o que está segurando, né? Emprego, nós estamos com o emprego aí, 400 mil empregos, se não me engano, nos últimos 8 meses, e está dizendo assim, olha, se é aprovado, a gente quer andar. Se não é aprovado, como é que vai ficar? Nós não temos outra alternativa. Ou se aprova a reforma, ou o Brasil para, porque não existe, como o próprio presidente falou, um plano B. Tá certo? Então, o Senado, junto com os senadores, eles, na minha opinião, eles já estão sensibilizados, já se convenceram de que o projeto vai ser o projeto original, com pequeníssimas alterações, eu nem me lembro quais são agora no momento, mas a economia está aguardando os senhores senadores aprovar isso. Né? A economia está ansiosa para no segundo semestre, começar a debater a reforma tributária. E as coisas não parecem estar tão ruins quanto parece, né? Eu acho que o ministro da Economia está conseguindo fazer um bom trabalho. O governo Bolsonaro está indo bem em 2 áreas, na minha opinião. Sim. Na economia, que é o Paulo Guedes, na área de justiça ali também, de segurança pública, que é o Sérgio Moro, na verdade 3, e na parte da Secretaria de Governo, na relação com o Congresso, ou seja, acabou aquele toma lá da cá excessivo, né? Ou seja, cargos de primeiro escalão, o governo não abriu mão, o presidente não abriu mão. Ele basicamente indicou todos. Né? Indicou todo mundo, ele não abriu mão. Então isso já é um grande legado que eu acho que ele vai deixar para o país, entendeu? Para os próximos que vierem. Porque desde 85 para cá, desde o processo de redemocratização para cá, o toma lá da cá só foi crescendo. Verdade. E agora chegou, né, deu uma freada. Eu acho que o importante para todo mundo é a economia crescer. Eu fico feliz, por exemplo, quando eu vi, por exemplo, os dados divulgados da produtividade da indústria brasileira, que cresceu pouquinho, mas cresceu 0,8% no ano passado, 2018. E por incrível que pareça, quem acha que o negócio aqui está ruim, nós ficamos à frente, por exemplo, de nações como Japão e Itália. São números reais. Coloque aí, por favor. A produtividade é um dos índices mais importantes para se medir a eficiência da indústria. É um bom sinal quando um número maior de produtos é feito em menos tempo. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o avanço de 0,8% se deu ainda em um cenário de crise, em que as empresas buscaram melhorar a gestão. O empresário vai ficar preocupado que a empresa dele pode quebrar. E ele vai investir em gestão. E ele vai ter mais tempo para fazer isso, porque a produção não está na capacidade máxima, então ele pode parar, avaliar melhor a sua produção, reorganizar o processo, ficar mais eficiente. Na última década, a produtividade na indústria do país cresceu 11,6%, o sexto resultado entre 10 países avaliados. O melhor desempenho foi da França, com quase 27%. Já na vizinha Argentina, o índice foi de 3,7%. No México, houve queda de 0,2% e no Japão, redução de 3,8%.
A indústria automobilística brasileira também vive um bom momento na produtividade. Entre janeiro e agosto desse ano, foram fabricados mais de 2 milhões de autoveículos. Isso representa um crescimento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior e ao melhor acumulado desde 2014. Os investimentos que nós estamos fazendo nos últimos anos nos trazem umas fábricas mais modernas, ou equivalentes às nossas fábricas nas nossas matrizes. Que nós temos dificuldade, como a gente sempre fala, muitos presidentes e montadores falam que é do portão para fora, que a gente enfrenta as dificuldades da infraestrutura, da logística, das questões tributárias, que não é um problema só do setor automobilístico, é da economia como um todo. Nós vimos, por exemplo, eu guardei, sabendo que você está comigo aqui, Hamilton, e a economia está no que você mais gosta na vida, né? Já esse ano a coisa parece que estão pisando um pouquinho mais em ovos. Sim. Correio Brasiliense, no domingo, trouxe na página de economia algumas quedas. Sim. Que eu estava visualizando, né? Automóveis, em 2018, faturou 3,4 bi. Neste mesmo período deste ano, 2,3. Quer dizer, menos 1,1. Sim. É fácil. Já, por exemplo, motores para veículos e suas partes, 1,21 bilhão em 2018 e agora 1,19. Caiu um pouquinho, mas caiu. Sim. Veículos de carga, essa foi uma queda mais acentuada. 1,5 bilhão no ano passado para 861 milhões neste ano. Aviões, que queiramos ou não, o Brasil também pega para valer nessa área, né? 1,97 bilhão o ano passado e 1,65 esse ano. Caiu aí 32 milhões. Plataforma de perfuração ou de exploração. Foram faturados 2,78 bi no ano passado, 1,29 somente nesse ano. Uma queda muito expressiva. E para a gente arrematar, máquinas e aparelhos para terraplanagem, 1,59 bi no ano passado, 1,46, menos 13 milhões, não tão fato. Um fator bravo, por exemplo, que eles estão pegando, é o fator Argentina. O ano passado, nós tínhamos uma negociação com a Argentina da ordem de 9,98 bilhões, ou seja, 10 bi. Faltou quase nada. Já esse ano, nós estamos em 5,99, ou seja, caiu de 10 para 6. Eu acho que você começou a dar, ali você deu todos os dados e você começou a sinalizar quais seria realmente o diagnóstico. Porque a Argentina é um dos fatores que influencia diretamente a nossa produtividade, né? Existe, dentro do mercado, uma grande expectativa de uma crise mundial. Haja visto que você falou da Itália. Sim, Japão. Itália e Japão faturaram, cresceram menos que o Brasil, 0,8 no ano passado. Exatamente. A economia é cíclica. Os Estados Unidos vêm crescendo com desemprego nos últimos 12 anos, 10 anos, empregos perenes. Chega um momento que você vai ter que cair. E é o que vai acontecer nos Estados Unidos, num ano pré-eleitoral, prejudicando a questão do Donald Trump. Então, se você tem uma economia internacional ali, né, com várias sinalizações, o próprio petróleo com crise no Golfo, né, e faz com que a Petrobras recue um pouco, né, encarecendo a gasolina. Então, existe todo um cenário internacional desfavorável ao governo Bolsonaro também. E isso, né, diante de todas as decisões tomadas corretamente do ministro Paulo Guedes, você tem a desconfiança do investidor interno, você tem as reformas que não são aprovadas, e mesmo assim você tem valores positivos, né? O que pode acontecer é que no ano que vem a gente sinta isso mais fortemente. Mas se nós tivermos as reformas caminhando, eu acho que a gente equilibra ali. O que está faltando pequeno crescimento. É uma palavra só: confiabilidade. Confiabilidade. Tanto aqui dentro como lá fora. Exatamente. Essa questão da Amazônia, Fred, queiramos ou não, fizeram um auê tão grande sobre as queimadas da Amazônia, né, que isso acabou pesando sobre o Brasil, e eles não deixaram de falar sobre o agronegócio, né, que também estaria provocando essas queimadas e tudo mais. Isso aí prejudicou, na sua opinião?
prejudicou também. Mas agora, olha só, uma coisa que o Hamilton tocou aqui, que eu acho que é fundamental. Não adianta, o presidente pode ter ótimas ideias, ótimas intenções, pode ter um programa aí, de política econômica muito bom, mas ele depende dos ventos externos. Ele depende do cenário internacional para ele fazer um bom governo aqui dentro. Você quer um mau exemplo disso? O Fernando Henrique Cardoso pegou 5 crises durante o período dele. 5 crises, ou seja, isso atrapalhou muito o país naquele período, naquela era, a crescer. Tanto que cresceu que a média 2,4%, 2,5%, muito pouco. Com a moeda forte, né? Que era o real recém-lançado. Com a moeda forte. Então, assim, depende... Que ainda era muito forte. Muito forte. Era um por um, né? Verdade. $1, R$1. Agora, a questão da Amazônia deu uma prejudicada sim, tá? Porque você pega aí, ó, um presidente lá da França jogando contra, né, o governo brasileiro. Isso aí, querendo ou não, acaba influenciando também. Ó, o mercado, Hamilton, o mercado, ele é muito... Parece que ele tem vida, sabe? Se algum líder de Estado aí fala alguma coisa do país, parece que o mercado sente, né, cara? Sim. É uma coisa... É muito sensível. É muito sensível. É sensível e temperamental. E temperamental. O mercado é o seguinte, palavra. chamou alguém de feio, como fez com a esposa do Macron, realmente as pessoas falam, pô, mas esse cara não vai querer investir aqui com a gente, o que está acontecendo? O mercado ele tem sim, ele é temperamental, ele é sensível. Temperamental, foi a e palavra mexe certinha. com o bolso das pessoas, né, dos investidores, que são aqueles que a gente está chamando, querendo atrair. Por isso que você colocou muito bem a questão do presidente, olha, maneira no linguajar, maneira na provocação, porque a gente está lidando com... Agora ele não é mais o candidato. Nesse caso específico da Amazônia, o mês que vem, o Vaticano, Santa Sé, pretende debater esse assunto e está se preparando para isso. É verdade que o governo brasileiro está começando a tomar algum tipo de atitude. Semana passada, campanha Amazônia pelo Brasil foi lançada pelo governo federal. Olha, melhor do que eu falar, o repórter da TV Brasil explica direitinho isso aí e fala, inclusive, deste preparo para o mês de outubro lá no Vaticano. Coloca aí, por favor. A campanha Amazônia pelo Brasil fala sobre o compromisso do governo federal no combate às queimadas e que o país é exemplo mundial de preservação, conservação e sustentabilidade. Também reafirma a soberania do Brasil em relação ao território amazônico. Em outubro, vai haver uma reunião de bispos dos países da região amazônica com o Papa Francisco em Roma para discutir a atuação da Igreja Católica na região. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o embaixador Kennedy Félix da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais na Europa, Oriente Médio e África do Sul e do Itamaraty. Boa noite, embaixador. Obrigado pela entrevista. O senhor participou do diálogo com a Santa Sé nesta fase preparatória do Sínodo. Qual foi o resultado? Bom, foi um diálogo de alto nível, marcado por uma grande franqueza entre as duas partes, né? Nesse diálogo, nós incluímos 4 pontos de direito internacional que foram objeto de discussão no documento base inicial do Sínodo. 3 desses pontos de direito internacional se referiam a questões de soberania do Brasil sobre a Amazônia e o outro era um ponto mais técnico. Nós recebemos de parte da Santa Sé uma garantia de que o documento final do Sínodo não vai incluir nem explicitamente, nem implicitamente qualquer questionamento da soberania brasileira sobre o nosso território amazônico. Embaixador, a ocorrência das queimadas na região vai afetar as discussões durante o Sínodo? Bem, as queimadas não vão ser mencionadas no documento base do Sínodo, mas a verdade é que nós estamos muito preocupados com a repercussão midiática desse grande evento que vai ter lugar em Roma, porque essa repercussão pode, ainda que involuntariamente, reforçar a campanha do lobby agrícola europeu, uma campanha indiscriminada contra a agricultura brasileira, que não faz diferença entre produção sustentável, não sustentável, e que pode, no final das contas, destruir muitos empregos da cadeia produtiva agrícola brasileira. E não se esquecendo também da agricultura familiar, que também exporta. Né? Esse lobby, muito grave. Esse lobby negativo, então, traria um prejuízo para o país? Sim, nós temos que realmente trabalhar para contrarrestar esse lobby absolutamente infame, né, que está acontecendo contra o Brasil. Dessa vez, pelo menos, eles estão chegando com antecedência. Foram lá conversar antes do encontro acontecer, né? Agora, sabe o que eu achei interessante, Celso? É que
queimada na Amazônia, infelizmente, sempre houve. Só que parece que a mídia comprou essa briga agora, sabe? Tá querendo, tipo assim, dizer que surgiu agora e que o responsável tá lá no Palácio do Planalto, lá, sentado lá. Isso é um absurdo, entendeu? Eu acho que a mídia, ela tá tratando o governo Bolsonaro de uma forma assim, muito radical, sabe? A mídia, infelizmente, ela tá demonstrando que ela tem lado. E o lado não é do governo, o lado é da oposição. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, elas têm uma percepção do debate. Eu acredito que muitas vezes a gente pode se questionar, aqui em casa, você que está aí assistindo o programa, agora, o que a igreja tem a ver com a queimada na Amazônia? Será que é porque Deus lá, né, resolveu acabar? Porque aquela pessoa mais simples, mais humilde, ela tem essa dificuldade de entender o debate. Por que o Papa se interessa na questão amazônica? Por que os bispos da Amazônia estão viajando até Roma. Para discutir uma situação? Será que é para evangelizar ou se é por causa de questão econômica, dinheiro? Então, o interlocutor ali foi muito feliz quando ele diz e esclarece a questão do lobby da indústria europeia. Isso precisa ser colocado à tona, precisa ser descortinado por quem realmente interessa. Porque se você faz um debate simplesmente dizendo assim, poxa, a igreja vai fazer um debate preocupado com as queimadas na Amazônia, porque está morrendo muita gente, está morrendo gado, está morrendo as árvores, né? Que Deus criou as árvores no segundo dia. Então, você parte do pressuposto que todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Por que a igreja está discutindo essa questão. A Igreja Católica, eu posso falar porque eu não sou, né, religioso, a Igreja Católica sempre teve interesses econômicos, não só na Amazônia, mas em toda a riqueza mundial. A Igreja Católica é, sim, detentora de grandes fortunas por onde quer que vá. Ela é detentora de grande patrimônio, de imóveis, de terra, né? Então, é preciso que seja debatido, amigo, com sinceridade. Eles disfarçadamente falam da Amazônia e criticam olhando da terra para cima, ou seja, as árvores e tudo mais. Exatamente. Mas, na verdade, o mundo está de olho no subsolo da Amazônia. E você sabe o que eu acho mais interessante nessa história toda, Celso? É o seguinte, é um presidente dizer que a Amazônia é nossa casa, tipo assim, querer transformar a Amazônia em um território internacional. E aí, a esquerda aplaudia esse presidente. Se fosse na época do PT, eles estariam colonialista, esse cara está interessado só no só na nossa riqueza. Não, está aplaudindo. É porque o discurso vale para os Estados Unidos, né? A gente vê que parte da sociedade brasileira, que como está dividida, fala o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro ele vai nos Estados Unidos beijar a mão, bater continência para a América, está entregando a nossa riqueza aos Estados Unidos. E quando se a França... como se a França não tivesse interessada na mesma coisa aqui na Amazônia. Eu só acho que o presidente Bolsonaro ele tem que ter um certo cuidado aí, viu, Hamilton? Essa questão dessa relação bilateral com os Estados Unidos da América. Por quê? Porque todo mundo sabe também que é conveniente aos Estados Unidos também ter uma boa relação com o país, porque, por exemplo, a carne brasileira. Desde 2003, a carne, né, a americana, né, em si, ela não entrava aqui no Brasil, já está entrando, entendeu? O governo do PT parou isso lá, foi só até o governo do FHC e agora voltou com o governo Bolsonaro. Então, assim, o Trump, ele não está também elogiando o Bolsonaro à toa, entendeu? A gente tem que ter cuidado com essas relações, esses excessos, sabe? Essas simpatias, que a gente sabe que por trás... A questão dos Estados Unidos, eu acredito interesse. Que teremos mudança a partir do ano que vem. Você acredita que o Trump não se reelege? Olha, sinceramente, na minha opinião, ele não se reelege. Posso estar quebrando a cara, porque para quem não se elegia nem na primeira vez que ele estava disputando, Clinton, a Hillary, tida e a vida como a grande, né, seria a grande vitoriosa. Eu acho que a candidata vai ser a Michelle Obama. Com ajuda das outras, né? Eu acho que a Michelle Obama, a Michelle Obama vai ser a oponente dele. Eu estou desconfiado que é a Michelle Obama. E que é uma forte eu tenho as minhas dúvidas, porque a economia vem bem, a economia americana.
ele tem umas caneladas assim, igual o nosso presidente faz também, mas a economia americana, se ele souber ter uma comunicação boa e capitalizar questão do emprego, desenvolvimento, não teve nenhuma guerra assim significativa. Só que ele não pegou crise. O Obama já pegou a pior crise. Então, isso é a favor do Trump. Do Trump. Né? Se ele souber capitalizar a comunicação, anular e cancelar a oposição, que eu acho que de uns anos para cá, 2 anos para cá, ela ficou muito debilitada, eu acho que pode sim se reeleger. E o Trump deu uma acalmada nas falas dele, né? Ele andava tropeçando tanto quanto o nosso aqui. Canelada. Dava mesmo. Ele abria a boca, era uma enxurrada de confusão. Veja só, se nós estamos numa outra conjuntura e um presidente americano entra no território norte-coreano cumprimentando, ele recebeu o Nobel da Paz. Como é o Trump? Ele não, é o Trump, né? É uma canelada, mas é um acerto. É uma na ferradura e a outra no prego. Eu ainda acho, viu, Celso, que a chance dele se reeleger lá ainda é um pouco elevada do Donald Trump. O duro da eleição americana, que a gente não sabe nem direito. São os delegados que decidem, né? Ou seja, o cara não é perde nos votos e ganha. São os delegados, Os delegados. E aí ele é eleito presidente dos Estados Unidos da América. Exatamente, Mas olha só, eu vou ser sincero, para esse cenário que a gente está aqui agora vivendo no Brasil, eu prefiro até que o Trump se reeleja do que vir um democrata com uma visão mais esquerda, sabe, uma visão mais assim, progressista, sendo que a visão atual do governo é mais conservadora, é o liberalismo econômico. Sim. Então prefiro até que o Trump se reeleja. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é a melhor reeleição. E as coisas estão num caminho, por exemplo, que as relações Brasil e Estados Unidos devem melhorar um bocadinho, né? Sim. O Eduardo, né? É que está indo ser embaixador. Eu acho que foi um grave erro do presidente Bolsonaro ter indicado o próprio filho para ser embaixador. É a minha opinião. Eu acho que nenhum presidente fez isso na história do país. Pode não ser ilegal, mas eu acho que tem áreas um pouco imoral. É um pouco imoral essa história. Por quê? Porque fica uma coisa assim, mas não é nepotismo direto e nem cruzado. Mas peraí, ele está botando o próprio filho e ainda o presidente vai em rede nacional dizer, em rede nacional não, ele vai à imprensa dizer que daria sim um filé mignon para o filho. Né? Se fosse preciso, ele daria sim um filé mignon. Eu acho isso aí um grave erro. Eu tenho uma visão um pouco diferente e tenho cultivado essa visão. Por quê? Porque... Em primeiro lugar, o governo Bolsonaro veio para quebrar paradigmas. Ele não tá, como você mesmo disse, norteando a sua política, seja ela nacional, econômica, social, pelo que já aconteceu no passado. Porque não tem dado resultados. E se não é ilegal, por que não? Né? Eu, inclusive, debati nas redes sociais aí com o general Paulo Chagas, que ele falou assim, não pode e tal. Eu falei, ele é contra também, Ele é contra também. E aí eu disse para ele, olha, melhor o meu filho, que eu sei de onde que ele veio, qual berço que ele está, porque veja só, vocês lembram que quem era embaixador nos Estados Unidos era Benedita da Silva, que não fala inglês, que as relações internacionais dela saía do Rio de Janeiro, ela nunca dirigiu um carro, ela não tinha carteira de habilitação, nem para dirigir um carro nos Estados Unidos. Então, quer dizer assim, e outra coisa, pelo que eu tenho visto, o Eduardo Bolsonaro é uma pessoa cheia das boas intenções, um cara muito produtivo. É bem verdade que dentro da Câmara Federal ele vai deixar um vazio muito grande. Para um cidadão que foi eleito com uma votação esplêndida. Eu acho que isso é o principal argumento, né? A não se indicar. Agora, vocês falam certo, né? O Bolsonaro gosta de fazer o que está na cabeça dele. No caso da Procuradoria-Geral da República, não aconteceu a mesma coisa. Estamos arrematando, menos de 2 minutos, mas foi uma oportunidade de mostrar isso também. Olha, eu sou contra a indicação do Augusto Aras. Eu vou dizer por quê. O Augusto Aras, ele tem uma linha ideológica, ele parece camaleão, ele muda de acordo com o ambiente. Antes, quando o PT estava no poder, ele fez já jantar, promoveu jantar para o PT com a presença do José Dirceu, elogiou Che Guevara, chamava a Dilma de presidenta. Então, assim, sabe, ele tem uma visão, sabe, ele tinha uma visão mais à esquerda. Aí o Bolsonaro chegou ao poder, ele agora é contra a ideologia de gênero, é contra os benefícios aí para os homossexuais, tipo assim, uma visão mais à direita. Então você está dizendo que ele é a favor dele mesmo. Ele é a favor, ele joga de acordo com... O time que está ganhando, eu estou fazendo parte do time que está ganhando. Vários bolsomínios, várias pessoas que defendem o presidente foi contra essa indicação. A indicação.
Eu tenho as restrições, como outras do governo, mas eu acho que foi a decisão mais difícil que o presidente tomou, foi de elegê-lo. Mas isso não é motivo para que as pessoas deixem de apoiar o governo, pelo contrário. Se o cara está errando, pisou na bola, tira o cara, troca. Essa é a jogada, não é? Mas não pode tirar. Ele já não fez isso com alguns ministros? Exatamente. Mas a Procuradoria-Geral da República, ela é independente, ou era para ser, né, do Palácio do Planalto. Só dele não ter participado da lista tríplice já é um avanço, já é um quebra de paradigma. O Bolsonaro veio para quebrar os paradigmas, isso é extremamente importante. Na verdade, a lista tríplice foi o PT que inventou isso, né? Foi o PT que, atendendo ao corporativismo, né, dos procuradores, fez isso. Ou seja, para dar um ar também assim de independência entre os poderes. Mas a gente sabe que nunca foi nunca funcionou na prática. Verdade. Fred, obrigado. Obrigado. Bom te rever, querido. Hamilton. Estamos aí. Igualmente. Não some não. Estamos aí. Bom? Obrigado. Eu preciso muito de vocês aqui. São debates que a gente tenta trazer e eu tenho a impressão que você em casa também participou, né? Uma pena que a gente não está com o telefone à disposição para você se manifestar como sempre se manifestou durante o nosso programa. Vai acontecer. Tem um pouquinho de calma, né? Vai passar esse momento e a gente volta a ouvir o telespectador. Grande abraço.